Bu! Levou um susto, hein? Então, se você levou um susto, você está preparado para as histórias que vamos contar. Folclore quer dizer mais ou menos histórias que o povo conta. E se tem uma coisa que o povo de Itapajé conta é história, principalmente da vida dos outros. Mas cá entre nós, viu? É segredo. Nós vamos falar com a itapajaense que tem muitas histórias e lendas para contar. Histórias bem cabeludas. E se tu não acredita, deixa da meia-noite. Meu nome é Ariadna, eu sou historiadora aqui de Itapajé, eu sou formada em História e sempre fui apaixonada pela história oral, que foi a minha especialidade. Como eu sempre gostei de oralidade, né, história oral, aquela que não é documental, a gente define assim, mas ela é importantíssima para que a gente possa conhecer as raízes de uma cultura. A gente precisa da oralidade, a gente precisa das pessoas nativas do lugar, principalmente as pessoas mais velhas, para que elas possam nos explicar algumas coisas. Elas nos dão esses conteúdos importantes. Quando a gente fala de Itapajé, a gente lembra do quê? Da Pedra do Frade, né? Então é óbvio que se esse paredão de pedra deu origem ao nome da cidade, então os nossos antepassados, eles também viam dessa forma, ou seja, a Pedra do Frade está sempre ligada a Itapajé. Mas como? A gente vê ali uma espécie de frade que, ora, um religioso que passava por aqui, talvez um frade ou um padre, né? As histórias vão mudando, teria se apaixonado perdidamente por uma nativa, né? Até porque aqui era um território indígena, né? E ele se apaixonou perdidamente por essa nativa, uma índia lindíssima, mas sabemos que pela questão religiosa não se podia casar. Ele pede a Deus, ele faz a Deus um pedido. Eu não quero pecar, mas eu queria ser transformado em pedra para que eu não pecasse. Mas como eu sou muito apaixonado por ela, eu queria continuar vendo ela. Então ele fez um acordo, propôs, né, na história que Deus o transformasse em pedra, porque se ele continuasse homem, ele ia, né, ter um envolvimento com essa bela índia. Então o que ele faz? Ele pede que seja transformada em pedra. E ela, essa índia, fosse transformada num pássaro que ficasse rodeando a pedra. Então assim o pedido foi deferido e ele se transformou então, segundo a história, num paredão de pedra e a Índia num pássaro, e eternamente estão aí. Aqui em Itapajé, se você visitar essas localidades mais distantes e você for conversar com pessoas idosas, elas vão te contar duas histórias principais. Uma é de lobisomens, que eles até apontam quem que era lobisomem na época deles, e sobre o gritador. Então, de tanto ouvir falar em histórias de assombrações, eu busquei algumas explicações para elas, né? Só que quando a gente fala de lendas e histórias, a gente pode chegar a finais que a gente não imaginava, né? Então, eu defendi o meu trabalho acadêmico. Eu pesquisei 20 anos, eu pesquisei de 1940 a 1960, em uma comunidadezinha, aqui, uma localidade chamada Santa Maria, porque lá era o paraíso dos lobisomens. Então lá todo mundo virava lobisomem. Meu avô contava que lá ele dizia, olha, fulano é lobisomem, fulano é lobisomem, fulano é lobisomem. Então meu avô foi minha fonte. Aí eu disse, vô, me diga o nome dos supostos lobisomens. Ele me deu 5 nomes. E eu fui na casa dos 5 supostos lobisomens. A comunidade de Santa Maria, de Santa Luzia, morria de medo dele. E eu também fui com medo dele, né? Mas eu tinha que ir. Aí eu cheguei lá, ele me recebeu muito bem, me ofereceu café. E eu falei assim, o senhor poderia me explicar esse processo de virar lobisomem? Eu acreditando no que as lendas nos diziam, que uma pessoa, para virar lobisomem, ele precisaria chegar num curral, girar várias vezes, né, fazer um pacto aí com o maligno, e depois ele saía transformado e ia atacar as pessoas. E depois de um tempo, ele voltava normal.
Mas as pessoas tinham percebido que vinham, ele azunhava, ele voltava azunhado. Algumas pessoas diziam que esfaqueavam esse lobisomem e tal. E eu perguntei para ele como era o processo. Aí ele disse, não tinha nada disso. Eu disse, quer dizer que o senhor não passava por esse ritual? Não. É porque eu tinha um caso com fulana, e aí naquele tempo era muito difícil, então a gente marcava para ir no cemitério. Aí, quando eu me vestia de lobisomem, ninguém saía na rua, e pronto, eu estava ali com aquele relato. Tinha até filho com ela, lobisomemzinho. Foi. A gente pensa que é uma história, mas não é. Eles criavam isso para, dentro daquela sociedade, eles sobreviveram, que é sem vergonha deles. Para eles, era bem melhor ser visto como uma fera, alguém que se transformou num monstro, do que ser visto como uma pessoa que traiu a esposa, que maculou o casamento, né? Então, assim, é interessante. Ele se apropria de uma lenda para poder vivenciar um relacionamento extraconjugal. E não foi só ele. A gente tem vários outros casos. O gritador não. O gritador, a explicação não é tão simples. O gritador era um homem que matou outra pessoa e o castigo dele foi carregar eternamente o morto nas costas. E ao passar gritando, o sangue ficava no chão como lembrança daquele crime. A gente não sabe, a história muda, que às vezes o sangue era do próprio gritador que matou, era do que ele tinha matado. Isso muda nas narrativas. Mas o mais importante é que, geralmente, eles afirmam que ouviam esses gritos e que o sangue aparecia. O que eu percebi em todos os casos do gritador? Eram pessoas com muita sede de justiça, né? A gente está falando da década de 40, 1940. Ou seja, a justiça era pouco instituída, né? A gente não tinha uma justiça mais estruturada, principalmente para casos de homicídios, né? Essas coisas. Então, assim, eu pude entender daquelas pessoas que eles utilizavam a história do gritador para amedrontar, porque todo mundo tinha pavor mesmo. As pessoas que eu falava, elas diziam, eu jamais cometeria um crime, porque se eu cometer um crime, isso vai acontecer comigo. Eu vou vagar infinitamente com a pessoa que eu matei nas costas. É como se no inconsciente delas, elas guardassem a ideia de que ao cometer um crime, você vai carregar aquilo pro resto da sua vida. Então a gente não sabe quem dava vida a essas histórias, a essas lendas, de onde vinha esse sangue, o que era realmente que passava gritando. Então eu entendo o que realmente inconscientemente essas pessoas, elas buscavam uma certa justiça. E como a gente não tinha uma justiça instituída, era a forma delas de conter a criminalidade. Pelo menos foi o que ficou bem óbvio para mim. Mesmo que você não acredite, mesmo que você ache que não é importante, na verdade são importantes. As pessoas precisam ser ouvidas e é essa forma que elas têm de perpetuar a própria cultura. Mas o mais importante é estabelecer esse contato, né? Que é o mais importante que eu via. É que antes, pelo menos na década de 40, uma das coisas mais interessantes que uma família fazia era sentar num peitoril, um monte de criança, e os avós e os pais contarem histórias. E elas viajavam naquelas histórias, era maravilhoso. Precisamos resgatar a cultura das histórias, porque não é só histórias. Ali é um momento de interação, né? Ali era um momento que um avô passava conhecimentos para um neto. Ali era o momento que um pai passava conhecimentos para um filho. Ali era um momento que existia da família sentar e conversar e ser uma família, né? Que hoje a gente precisa resgatar, porque cada um senta num lugar com um celular e ninguém conversa com ninguém. E essas histórias eram um meio de juntar todo mundo e fazer crianças, mesmo crianças que não se aquietavam nunca, ouvirem. Elas ficavam fascinadas ouvindo as histórias dos avós. Precisamos resgatar isso aí. O falar, o ouvir, o interagir, o viver, né? E você, já ouviu o lobisomem? Já escutou o gritador? Deus me livre, misericórdia, não? Vamos logo pro próximo episódio?